Olá, eu sou Miriam Lima, fundadora do Café com Jesus. E agora nós vamos apresentar um quadro, O Despertar de uma Superação. Estamos aqui com a convidada Lara Tinelli, uma mulher de apenas 29 anos que está graduando sua segunda faculdade, formada em Direito e cursando Psicologia. Lara sempre superou as suas barreiras, sem que as limitações pudessem impedir suas conquistas. Além de tantas vitórias, se tornou protagonista do livro escrito pela sua mãe. Lara, muito prazer em ter você aqui conosco. Eu gostaria de saber dessa história linda, das suas faculdades, da sua superação, porque nós estamos no despertar de uma superação e você é a escolhida, porque você tem se superado dia após dia e tem sido exemplo para mim e com certeza para tantos outros. Fala um pouco de você. Miriam, primeiramente eu agradeço o convite. Eu penso que quando eu vejo eu alcançando os meus objetivos, os meus desafios, vencendo a cada dia, primeiramente eu coloco em primeiro lugar Deus, porque se não fosse por Ele, eu nem estaria aqui. E em segundo lugar, eu coloco a minha condição de cadeirante, que na cabeça das pessoas, a pessoa com deficiência, ela não faz nada, Ela só fica em casa, não pratica nada, não pratica esporte, como eu já pratiquei durante muitos anos, não estuda, não trabalha. Na maioria das vezes, não posso generalizar, mas na maioria das vezes o pensamento do povo brasileiro é esse, que o cadeirante ele é limitado a ficar dentro de casa. Só que eu olho para trás e vejo que eu vim para quebrar isso aí, Eu sou, graças aos meus pais, eu sou uma pessoa muito esforçada. Eu sempre quis ser formada em Direito, por mais que eu não siga essa área na área profissional, eu não segui nessa área do Direito, mas na área profissional eu quero seguir a área da Psicologia. Eu tenho alguns objetivos nessa área e eu venho assim, graças a Deus, alcançando os meus objetivos, ultrapassando barreiras, eu já pratiquei muitos esportes, de natação, eu faço muita academia e gosto demais. E assim, eu gosto muito de ser proativa do jeito que eu sou, E é isso o que eu tenho para falar da vida atípica, é essa. E o que levou você a cursar essa segunda faculdade, Psicologia? Então, o meu primeiro foco sempre foi o Direito. Sempre foi o Direito. Eu entrei no Direito para ser magistrado. O meu foco era ser magistrado. Mas eu fui curiosa demais e fui ver como era a prova para juiz. E falei, gente, isso não é para mim. Mas fui na área depois, pulei para a área policial. E fui olhando assim, ver se eu conseguia algumas coisas e fiquei naquilo, mas não me encaixei em nada. E na área da psicologia sempre foi o meu segundo objetivo, sempre gostei muito. Por quê? Eu gosto de conversar com as pessoas. O meu prazer é escutar. Sim. O meu prazer é escutar. E muitas pessoas já olharam para mim e falaram, Lara, você tem bons conselhos. E eu assim, para mim, eu ficava lisonjeada ao ouvir isso. E eu gostava de ouvir. Então, sempre foi o meu segundo objetivo. E quando foi em 2020 que teve a pandemia e eu estava em casa, eu aproveitei o meu tempo e fiz uma pós-graduação em processo penal e direito penal,
para aproveitar o meu curso do direito e me matriculei na faculdade de psicologia. E você pretende continuar? Você pretende fazer um consultório de atendimento? Sim, eu pretendo começar na área clínica, mas o meu objetivo maior é fazer uma pós-graduação em neuropsicologia para trabalhar nessa área. Coisa linda, Lara. Eu vejo assim, a cada dia você se supera realmente e você desperta outras mulheres para isso, a entender que as limitações estão apenas aqui. Exatamente. Eu vejo isso, a sua limitação não está no físico, mas está aqui na sua mente, né? E você vendo a história da Lara, ela traz para mim uma segurança muito grande de que não há barreiras quando você quer. Eu vejo isso em você, né? A gente acompanha você pela internet, né? No seu Instagram, vendo ali a superação dela dia após dia. E o mais interessante, você é uma protagonista de um livro, né? De superação, escrito pela sua mãe. Me fala como foi para você ver a sua história sendo escrita, sendo, como se diz, mostrada a outras pessoas de uma superação. Primeiramente, mais uma vez, é um agradecimento imenso a Deus por isso, porque, como poucas pessoas sabem, esse livro não era para ser um livro, né? Era apenas um diário para mim, que minha mãe fez para mim, para eu poder saber da onde ela veio, qual eram as histórias, né, do passado dela, o que Deus fez na minha vida até certo ponto, porque esse livro é o primeiro volume, né? Então, esse livro, ele foi ordenado por Deus para poder se tornar uma obra literária. Então, ele se tornou um livro justamente pela ordenância do Senhor. Sim, eu vejo você também, Lara, uma jovem de muita fé, né? E tudo que você quer, você conquista, você corre atrás, a verdade é essa. Você também agora tem aulas de canto, né? Você tem aulas de tantas outras coisas, né? E eu fico cada dia mais encantada com a tua história. O que você me diz sobre isso? Desde criança eu gosto de cantar, desde criança. E graças a Deus eu estou numa congregação que encontrei uma pessoa que está aprimorando a cada dia mais o meu canto. E eu gosto demais, né, de aprimorar cada dia mais isso. E cantar na obra de Deus é maravilhoso, né, Miriam? Sim. Então, se aprimorar, então, é maravilhoso. Em questão das minhas atividades, né? Sempre gostei muito de academia também. Gostava muito de nadar. Dei uma parada porque deu aquela cansada, mas tô voltando, devagarzinho eu tô voltando. Competi bastante, já tenho, trouxe bastante medalha para o nosso estado. Eu já viajei 3 vezes e tenho bastante medalha. E é isso. Eu vejo a sua história, eu vejo, né, a história da Lara, e é bom a gente narrar tudo isso, né? Eu vejo assim, não há limite para quando você quer algo, para quando você deseja algo. Não tem limite para a sua determinação, para a sua coragem, para a sua garra. E isso traz para todas nós uma grande lição de vida. Lara, uma parte muito importante, onde me chama muita atenção, é sobre a sua fé. Além da sua garra, da sua coragem, a sua fé está sendo inabalável. Por mais diagnóstico que você teve, de tudo, toda a sua trajetória, de toda a sua história em si, né? Mas você tem uma fé muito grande. E essa fé que nos move, eu gostaria que você falasse para o público, falasse para as pessoas o que essa fé traz para você. Então, Miriam, a minha vida, como você disse, é baseada na fé. Então, e a própria Bíblia diz que sem fé a gente não agrada a Deus, né? Então, a minha vida é baseada na fé. Por quê? A própria Bíblia diz que tudo que a gente pede com fé, Deus concede.
né? Então, os meus objetivos de vida, tudo que eu entreguei para Deus em oração, Deus fez assim. Eu falo que Ele fez tudo completo, do jeito que eu pedi a Ele em oração. Então, hoje, o que eu tenho em gratidão a Deus é 100% é pouco. 100% é pouco. Porque eu bato no peito e falo que eu sou uma pessoa extremamente realizada. Não só profissionalmente, não só como família, porque eu tenho os pais maravilhosos. Eu tento exercer a minha fé, Miriam, todos os dias. Todos os dias. Lógico que como um ser humano, né, a gente tem os altos e baixos. Sim. Mas para quem tem um Deus maravilhoso como a gente tem que exercer essa fé a cada dia. Porque é a base de tudo. E é a base do agir de Deus na nossa vida. Se a gente não tiver fé, eu acredito que por mais que Ele tenha o poder de fazer tudo na nossa vida, se a gente não tiver fé, a gente acaba limitando o poder de Deus. Então, a gente tem que exercer essa fé todos os dias. A cada dia que a gente levanta, a gente precisa fazer isso. Você tem feito isso muito bem, Lara. Não só exercido a sua fé, mas também você tem provocado o seu milagre. Dia após dia você tem provocado o seu milagre. E você é uma referência para nós. E eu fico muito grata, viu, pela oportunidade de estar aqui com você. E eu quero apresentar também a vocês esse livro, a qual nós estamos aqui em mãos. Lara, uma vida de desafios. Esse livro, Lara é a protagonista, né? E a sua mãe é a escritora. É um livro onde conta a história dela e nos mínimos detalhes. O link vai estar na descrição. Lara, muito obrigada pela tua presença, o despertar de uma superação. A sua história é mais do que superação. Sua história vai movimentar outras mulheres a descobrirem que a deficiência nunca está aqui, vai estar aqui. Obrigada. Encerramos aqui o despertar de uma superação. Curta, compartilhe, dissemine essa história linda a qual nós escutamos nesta noite e espero para o segundo episódio. Uma superação. Ficamos muito gratos pela tua presença, pelo convite. Volta. Entendi nada. Falei, gente, ela vai falar em línguas agora, que é sério? Me estarece. Fechou?